Neste vídeo, nós vamos demonstrar uma variação da incisão linear mediana, que é a incisão supracrestal linear com deslocamento palatal. Essa incisão ela está indicada quando temos um deslocamento da linha mucogengival por uma região mais superior da crista em relação aos dentes vizinhos e nós queremos recuperar, aumentar a faixa de mucosa mastigatória. Se trabalhássemos numa região mediana, teríamos uma faixa diminuída. Se fizermos o deslocamento da incisão para a palatal, nós conseguiremos uma faixa entre a linha de incisão e a linha mucogengival, recuperando 3 a 4 milímetros de mucosa mastigatória na região vestibular aos implantes. Ela se assemelha muito à incisão mediana, porém, ao invés de fazermos no sulco central dos dentes, o que nos deixaria com uma faixa de mucosa mastigatória mais estreita, a gente pode deslocar com a metade da distância entre a cervical do dente e o sulco central. Com isso, conseguimos ampliar a faixa de mucosa mastigatória em torno de 3 a 4 milímetros, que é o suficiente para resistência e uma melhor estética. A incisão em si é muito simples. O que podemos fazer para melhorar o conjuntivo, o volume de conjuntivo, é inclinarmos o bisturi um pouco mais para a palatal, fazendo uma incisão em formato de rampa. Fazemos a punção exploratória na distal e uma incisão única, linear, acompanhando o arco dentário, de posterior para anterior, até chegarmos na distal do dente mais anterior. Fazemos intrasulcular na metade da coroa do dente mais anterior por palatal, intrasulcular na metade da coroa do dente mais anterior por vestibular. Da mesma maneira, no dente mais posterior. E fazemos o deslocamento do tecido. É indicada quando vamos fazer a reabertura ou vamos fazer a instalação do implante em um único estágio. Por isso esse modelo já tem alguns implantes instalados para que a gente coloque o cicatrizador e mantenha deslocado. Um retalho de espessura total expondo os implantes. Fazemos a remoção dos parafusos de cobertura. A mucosa é bastante espessa, temos que trabalhar com cicatrizadores mais longos para conseguir o efeito da sutura. A incisão executada com deslocamento palatino traz um maior volume de tecido para a região vestibular e recupera a espessura da faixa de mucosa mastigatória. Faremos as suturas, ponto simples ou em X para aproximação dos bordos. A inclinação do bisturi no momento da incisão traz uma maior espessura da mucosa vestibular, que a gente vai conseguir, além da faixa de queratinizada, que tem a ver com o epitélio, também um maior volume de tecido conjuntivo na face vestibular, diminuindo bossas e ganhando proteção. A sutura, de maneira simples, fazemos
um ponto simples nas regiões de pequeno espaço, pegando 2 a 3 milímetros de tecido na vestibular e na palatal, deixando sempre as distâncias similares. As suturas sempre passamos o porta-agulha por dentro, 2 voltas, ponta da agulha, para que o meu porta-agulha fique interno no momento da sutura. Uma pressão moderada, os 2 fios para o mesmo lado. Porta-agulha por dentro, permite que eu puxe o porta-agulha para a região interna. E corte do fio. 2 a 3 milímetros de comprimento do fio. Para a região entre o segundo pré e o primeiro molar, como o espaço entre implantes é um pouco maior, podemos fazer um ponto em X para promover um fechamento de uma área um pouco mais extensa. E faremos um ponto simples para fechamento distal. O fechamento agora está completo, um ponto simples, um ponto simples, um ponto em X e um ponto simples. Essa técnica tem uma característica de não promover um fechamento primário na região entre implantes, por estarmos trabalhando em 2 mucosas inextensíveis, por palatal e também por vestibular. Como esse colágeno ele não distende, é difícil que consigamos um fechamento primário. Ocorre um coágulo que deve estar bem maduro e nessa região haverá um fechamento, uma cicatrização por segunda intenção. A outra variação que mostraremos a seguir é exatamente para promover um melhor fechamento dessa região interimplantar, favorecer o volume de tecido papilar, ao contrário do que acontece aqui, porém só em situações onde a faixa de mucosa queratinizada seja bastante longa, que é a incisão clássica publicada pelo Palacci. Recapitulando, o que conseguimos nessa técnica é uma maior espessura do epitélio, uma faixa mais extensa do epitélio de mucosa mastigatória e um maior volume de conjuntivo trazido do palato para vestibular.